Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, e a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Quero congratular-me com vocês porque é também o dia da celebração do meu onomástico. Isto é, especialmente na Europa, há uma tradição muito bonita de se celebrar não o dia do aniversário, mas o dia do santo, do seu nome. Portanto, meu nome é Paulo, hoje é festa de São Paulo apóstolo. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos 3 textos que tratam da conversão de São Paulo. O primeiro é uma narrativa do autor do livro dos Atos, que é São Lucas. São Lucas escreveu o Evangelho e escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Pois bem, no capítulo 9 do livro de Atos encontramos a narrativa da conversão de Paulo no caminho de Damasco. Depois, o texto que está na primeira leitura de hoje, Atos capítulo 22. Aqui Paulo faz um discurso aos judeus por ocasião da sua prisão no Templo de Jerusalém. Então, em Jerusalém, Paulo discursa aos judeus e fala da sua conversão. E finalmente, no capítulo 26, aí encontramos o discurso de Paulo diante de Agripa, do rei Agripa. Pois bem, são 3 textos que tratam desse momento importante da vida de Paulo apóstolo, sua conversão, o seu encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. O próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 12 e 13, também trata da sua conversão. Melhor, Paulo, na carta aos Gálatas, fala muito mais de uma vocação. Enquanto que o esquema de Atos é mais na linha da conversão, o esquema de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, é mais na linha de uma vocação. E ele o faz associando a sua vocação ao profeta Jeremias e também ao profeta Isaías. E Deus o envia para pregar o evangelho aos gentios, aos pagãos. Pois bem, é muito importante fazer uma primeira discussão. Os estudiosos refletem muito sobre o sentido da conversão de Paulo ou de uma vocação. Do ponto de vista bem estrito, de fato, na vida de Paulo não aconteceu uma conversão. Por quê? Na Bíblia há basicamente 2 esquemas fundamentais sobre a conversão. O primeiro esquema é a chamada conversão moral, é a passagem de uma vida velha, marcada pelo pecado, pela desgraça,
marcado pela prostituição, marcado pelo roubo, por todos os tipos de pecados graves, pelas injustiças, assassinatos, para uma vida nova marcada pela graça, por causa da novidade que Cristo operou em nossa existência. Ora, quando olhamos para a vida de Paulo, não podemos dizer que houve uma conversão moral. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que era irrepreensível, segundo a lei mosaica, e de fato o era. Então, ele era um homem justo, honesto e irrepreensível, e continuou um homem bom e irrepreensível. Portanto, não houve uma conversão do ponto de vista moral. A outra possibilidade é uma conversão do ponto de vista religioso. Digamos que alguém adorava os deuses pagãos e passou a Jesus Cristo. Há uma passagem então do paganismo ao cristianismo. Com Paulo não aconteceu isso. O Deus de Paulo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois de sua conversão, ele continua com o mesmo e único Deus, o Deus dos hebreus. Portanto, também não houve uma conversão religiosa. O Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, continua sendo o Deus adorado e amado por São Paulo apóstolo. Se nós pudéssemos dizer, nós diríamos que houve uma conversão do ponto de vista hermenêutico, isto é, a compreensão que Paulo tem da salvação, isso mudou radicalmente. A partir de agora, Paulo não tem mais o esquema farisaico. Ele era fariseu, hebreu, filho de hebreus, cumpridor estrito da lei. Mas ele imaginava que por meio das suas obras, por meio do cumprimento estrito da lei mosaica, ele chegaria à salvação. Aqui está a grande descoberta da vida de Paulo. No caminho de Damasco, ele encontra o Cristo crucificado e ressuscitado. Essa experiência de encontro com o Cristo ressuscitado modificou para sempre a sua existência. Ele percebe então que a partir de agora, ele não depende mais dos seus méritos e do cumprimento estrito da lei mosaica, mas ele depende única e exclusivamente do ato salvífico que nosso Senhor Jesus Cristo realizou de uma vez por todas no mistério da cruz. Portanto, a cruz e a ressurreição se tornam, na verdade, o grande miolo, o centro da vida e da obra de São Paulo apóstolo. Portanto, é uma vocação na linha do profeta Jeremias, na linha do profeta Isaías, mas é também uma conversão nesta perspectiva de uma conversão da mentalidade, uma mudança de compreensão, uma mudança hermenêutica, passando da estrutura, da forma mentes, do modo de compreender o mundo, compreender Deus, compreender a vida dos fariseus, para confiar plenamente na graça e na misericórdia do Senhor. Essa é a grande novidade, a grande salvação, a grande conversão acontecida na vida de Paulo apóstolo. É aí que entra o texto do Evangelho de hoje. O texto escolhido na liturgia de hoje é o chamado segundo final do Evangelho de Marcos. São Paulo, por causa dessa experiência de encontro com o Cristo ressuscitado, ele se torna apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos. É por isso que Jesus diz, despedindo-se dos seus discípulos, ele diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. E São Paulo se tornou o grande missionário, o grande apóstolo do mundo gentil, do mundo pagão. Ele montou uma estratégia missionária muito interessante. Envolve lugares e envolve também muitas pessoas. Os 4 lugares fundamentais da atividade missionária de Paulo são, primeiro, Antioquia da Síria. Aí, inicialmente, Paulo monta uma estratégia de evangelização com Barnabé em torno da cidade de Antioquia da Síria. Perceba, é um grande centro urbano. Antioquia é uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes e ele evangeliza a área ao redor de Antioquia.
O segundo centro missionário de Paulo é Corinto. Corinto é a grande capital da Acaia, uma região da Grécia, uma cidade de 500 mil habitantes, 2 portos. Paulo se estabelece em Corinto e aí monta toda uma estratégia missionária para evangelizar toda a Acaia, toda a região da Grécia. O terceiro centro missionário é Éfeso, capital da província romana da Ásia. A partir de Éfeso, Paulo evangeliza toda a bacia do rio Lico. Aí está, por exemplo, a cidade de Colossas também. E por último, depois que é preso, Paulo vai a Roma e permanece um período em prisão domiciliar, e Paulo estabelece aí em Roma uma base missionária para a evangelização. Então é muito interessante perceber como ele se torna de fato o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Agradeçamos a Deus neste dia pela festa da conversão de São Paulo apóstolo, a festa da vocação de São Paulo apóstolo. E se hoje nós temos a fé cristã entre nós, o Santo Evangelho, se a igreja cristã chegou a esses rincões das Américas, muito disso se deve também ao trabalho apostólico e missionário de São Paulo. Que ele, como apóstolo dos gentios, possa ajudar muito a igreja e iluminá-la, para que ela seja sempre mais, como pede o Papa Francisco, uma igreja em permanente estado de saída missionária. Acolhamos então o ardor de Paulo, esse entusiasmo, a sua paixão absoluta por Cristo Jesus, e também nós sejamos entusiastas, alegres entusiastas missionários, convertidos, renovados na nossa compreensão e na nossa mentalidade, com a consciência de que fomos chamados por Cristo para evangelizar. Ai de nós, como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Que o mundo todo possa mais e mais conhecer a santa palavra de Deus por meio do testemunho de santidade, de virtude e o testemunho apostólico e missionário de São Paulo apóstolo, mas também por meio de nós, imbuídos deste mesmo espírito que motivou São Paulo. Aqui na Diocese de Garanhuns temos a paróquia de São Paulo Apóstolo em Iati, para onde mando o meu grande abraço, especialmente a Padre Ivan Matias, o pároco de lá. Um abraço também a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.